Olá, professor, todos os contratos são passíveis de serem celebrados pela internet? Olha, Carol, assim, existem contratos que originariamente a legislação prevê requisitos de forma, certo? Vou dar um exemplo. No Brasil, nós temos o artigo 108 do Código Civil, que diz que os contratos que dizem respeito à compra e venda de bens imóveis, que dizem respeito a direitos reais, acima de 30 salários mínimos, devem ser celebrados por escritura pública. Então, hoje, esse contrato ainda não pode ser celebrado pelo meio eletrônico, porque nós não conhecemos e não há no Brasil a escritura pública na forma eletrônica. Então, há uma, eu diria assim, uma impossibilidade fática. E isso demanda até uma regulação e uma preparação dos cartórios. Então, eles precisam editar lá regras que estipulem as formas das escrituras públicas eletrônicas. Isso ainda não tem. Mas, via de regra, no Brasil não há uma proibição. A princípio, todos os contratos podem ser celebrados na forma eletrônica. Existem ordenamentos jurídicos que têm proibições de contratos eletrônicos? Existem. A Alemanha, por exemplo, ela não permite que se celebre contrato de fiança. Ora, isso é muito aceitável, porque a fiança é um contrato que onera em demasia o fiador, ou seja, um contrato gratuito ou benéfico, né, o ônus patrimonial só para ele, então tem que garantir, né, o máximo possível que ele tenha ciência de que ele está se obrigando. E esse talvez seja um déficit que é importante de mencionar dos contratos eletrônicos, porque fica mais fraca a proteção no que diz respeito à consciência do contratante, no que toca à solenidade daquele ato, né? A assinatura normal, manuscrita, que a gente já põe sobre o papel, nos dá essa carga de solenidade, esse sentimento da importância do ato. E já na internet, quando a gente pratica algum ato pela internet, celebra um contrato, a coisa pode ser muitas vezes impensada. Então a legislação vai lá e tenta contornar essa imperfeição, por assim dizer, do meio, ou essa desvantagem do meio eletrônico, por meio de uma proibição. Então se proíbe na Alemanha, por exemplo, a fiança, se proíbe a concessão do crédito ao consumidor, porque também ele tem que refletir mais e o legislador fica com medo que ele possa fazer uma compra eletrônica, né, irrefletida. Tem a proibição da rescisão do contrato de trabalho, que no Brasil até bem pouco tempo, inclusive, só podia ser feita nos sindicatos e hoje se permite determinadas circunstâncias dentro da empresa, né? A própria confissão de dívida é proibida pelo meio eletrônico. Mas se nós formos analisar o ordenamento jurídico brasileiro, a princípio não há vedação, né? Se pode utilizar para as mais variadas ocorrências. Se pergunta isso, talvez, né, existe uma preocupação hoje, um desenvolvimento tão grande com relação ao superendividamento, e o dever maior do superendividamento é o do fornecedor do crédito, de informação, de instruir o tomador do crédito. Então não estaria aqui havendo uma certa contradição nesse anseio de proteção do devedor, né, no superendividamento, e a facilidade e a ausência de reflexão dele a contratar eletronicamente? É uma questão que se coloca para essa área, mas tudo dependerá de regulação. Nós não temos essa regulação hoje, e digo até mais. O projeto de lei do Senado que pretendia alterar o Código de Defesa do Consumidor para inserir a disciplina do superendividamento não contém essa ressalva, né, essa proibição da contratação eletrônica financeira. Então, na minha ótica, a princípio pode para tudo, tem as impossibilidades fáticas de determinadas áreas que ainda não prevêem, e demanda legislação especial para proibir efetivamente. Obrigada pelos esclarecimentos e até logo.